Emerson Pansieri, você tem um convidado legal aqui no Bastidores para falar da estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. Um abraço, boa noite. Fala, João, um abraço para você, bom retorno depois de um curto descanso. Também para quem tá ligado com a gente aqui no Bastidores da Itatiaia. O Cruzeiro vai jogar com o Souza na primeira fase da Copa do Brasil. E conversamos com o Aldeone Abrantes, é o presidente do Souza, da Paraíba, time que o ano passado foi vice-campeão paraibano e agora tem essa missão de enfrentar o Cruzeiro. Ele começa falando especialmente que o Souza nunca avançou desta primeira fase da Copa do Brasil e que está numa expectativa gigante, inclusive, em receber o Ronaldo Fenômeno. Será que ele vai lá? Vamos acompanhar as palavras, então, do presidente do Souza. Eu acho que o Souza tem feito grandes Copas do Brasil, não tem passado, vai ter faltado sorte também em alguns jogos. Chegamos perto, temos grandes jogos contra o Flamengo, contra o Vasco, agora mesmo contra o Goiás, jogo empatado 1-1 aqui. A gente podia ter vencido o jogo, acho que um dia vai chegar, né? Vamos enfrentar uma equipe grandiosa, uma das maiores equipes do futebol mundial. Primeiro, para a gente ter um grande orgulho de receber o Cruzeiro aqui, né, na nossa cidade. Esperamos que o presidente Ronaldo possa comparecer à partida, já que ele assiste quase todos os jogos do Cruzeiro, e que o Souza, dessa vez, leve sorte e passe de fase. O Aldeone Abrantes, presidente do Souza, também falou desse novo momento do Cruzeiro, de um clube bem organizado, diferentemente de outras edições da Copa do Brasil, inclusive quando foi eliminado para a Juazeirense, ou seja, a partida tem tudo para ser muito difícil. Acho que o Cruzeiro hoje vive uma nova fase. O Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro é um time hoje em ascendência. Você não pode tirar por momentos turbulentos que o Cruzeiro passou. Então é um jogo difícil, um time de Série A. Agora, o Souza fez grandes jogos aqui. Por exemplo, o Souza jogou um Campeonato Brasileiro da Série D, enfrentando grandes adversários, e não perdeu nenhum jogo dentro do Marizão. Esse ano a gente teve uma derrota apenas no início do Campeonato Estadual e mais ninguém. Faz um ano e pouco a gente não perde aqui. Então vamos jogar sem medo de jogar contra o Cruzeiro. Né? Não vamos ter medo de jogar contra o Cruzeiro. Aliás, o Souza não tem medo de jogar contra ninguém hoje. Graças a Deus a gente conseguiu uma ascendência muito grande. Hoje a gente é o terceiro melhor ranqueado do estado. Hoje a gente é top 90 no Brasil, então não pode jogar mais com medo. A fase do Souza ter medo já passou. Vamos jogar com muito respeito ao Cruzeiro, mas com medo não. E para fechar, ele fala da folha salarial do Souza, que eu vou te contar, é salário de um atleta do Cruzeiro. Mas ele garante que no futebol os pequenos podem surpreender. Cara, isso é uma coisa hoje muito relativa. Quem está liderando o Campeonato Espanhol? O Girona, né? E você tem Real Madrid, Barcelona, Gigantes, Atlético de Madrid, e o Girona está liderando o campeonato espanhol. Então, não é a quantidade, o tamanho, que isso, o Souza hoje tem uma despesa que gira em torno de 200 mil, uma despesa total, dentro de folha, alimentação, essas coisas, em torno de 230 mil, por aí. Não é mais do que isso, mas nós não vamos ficar comparando isso e aquilo, que a gente tem visto aí, eliminações aí históricas. Agora mesmo lá na Copa da Espanha, o Real Madrid foi eliminado pelo time pequeno. Então, no Copa do Brasil, tem muitos exemplos aí de time que caíram. O ano passado mesmo, aqui perto, aqui contra o Grupo Internacional do Porto Alegre, perdeu o jogo, aí o Juazeirense tirou o Cruzeiro, teve um exemplo. E o Souza tem batido na trave todos os anos, tem feito grandes jogos e não tem classificado. Então a gente vai tentar dessa vez passar. Palavras então do Aldeone Abrantes, presidente do Souza, para falar na Itatiaia também sobre esse trabalho que ele conduz no clube da Paraíba, que tem essa missão de enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Até esse jogo, a CBF vai também divulgar a data dessa partida, tem muito campeonato pela frente ainda. Daqui a pouco vou falar, inclusive, da preparação para o clássico contra o Atlético sábado na Arena MRV. Deixa eu trazer um recado agora da Visamundo, porque a Visamundo é a ótima opção para você viajar tranquilo. Vai viajar para os Estados Unidos? 3309-9449. Vai viajar para a Austrália? Vai viajar para Nova Zelândia? Para a China? 3309-9449. A equipe do meu amigo Carlos Quintão está pronta para te atender.
Tem loja em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. O importante é você tirar seu visto com a Visamundo para viajar tranquilo. Você vai viajar com o trabalho da Visamundo. As palavras do Aldeone Abrantes, trazendo um pouquinho desse raio-x do Souza que o Cruzeiro vai enfrentar na Copa do Brasil, João. Muito legal a maneira que o Souza está tratando esse jogo, a maneira respeitosa que o Souza recebeu o sorteio com o Cruzeiro. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, uma marca muito forte na competição, e achei muito legal a maneira que o Souza se apropriou disso de maneira muito gentil, muito simpática com o Cruzeiro, para fazer essa festa, para fazer esse grande jogo. A gente precisa de um pouco mais disso no futebol, né? Ah, sem dúvida. E você vê também o cuidado aí do Pance, né, da Itatiaia, com o torcedor do Cruzeiro, para trazer mais detalhes do clube, né, que o Cruzeiro vai enfrentar. E essa primeira fase, há algumas temporadas, que é a mais complicada, né, João? Porque é jogo único. Tudo bem que o empate é do gigante, né? No caso, o empate é do Cruzeiro, que joga fora de casa. Mas um jogo só, você aumenta a chance da zebra. Opa, né? Total. E isso causa muita emoção e numa primeira fase que normalmente dava sempre a lógica, né? E agora a quantidade de zebra, ela aumentou. Então todo cuidado é pouco, né, João? Para esse super clássico de sábado, Pansieri. João, agora sim, vamos falar do clássico, porque hoje teve trabalho tático na Toca da Raposa e fica essa dúvida em relação a algumas questões que o técnico Nico Larcamon precisa resolver. Uma delas, na zaga. Quem vai ficar com a vaga do Neres? Suspenso, foi expulso no jogo contra o Atlético. Ele pode pôr o João Marcelo, né? O João Marcelo, ele pode colocar o João Marcelo, que entrou bem no ano passado, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, quando foi acionado. Me lembro de um jogo do Fortaleza, que ele entrou muito bem, muito seguro o João Marcelo. Ele pode pôr o Lucas Oliveira, né? Pode acionar o Lucas Oliveira, que já foi titular do Cruzeiro, não é mais. Então fica essa dúvida. Uma certeza eu vou colocar, que a defesa do lado esquerdo vai ser com o Marlon. Dá para dizer que vai ser isso mesmo, numa função diferente da que ele executava no ano passado. E no meio-campo, ele pode escalar o Lucas Romero. Fica essa dúvida aí se ele vai começar o jogo. Poderia ter o Lucas Silva, troféu Guará, com o Lucas Romero, que veio reforçar o Cruzeiro nessa retomada dele também aqui no Clube Celeste. São algumas dúvidas aí do técnico Nico Larcamon. Vai ter trabalho tático nesta quinta-feira, também na sexta, e aí fecha a preparação para o clássico de sábado, João. Um abraço! Ô Ale, quais são as principais virtudes e as principais preocupações do Cruzeiro para esse clássico de sábado? O que o Cruzeiro tem de mais forte, o que o Cruzeiro tem de principal problema, traduzindo para um fácil português? Eu acho que está tentando se adaptar a um esquema novo para muitos jogadores, né? Então, o Larcamon tem feito a opção de jogar com esses 3 zagueiros, né? Com o Marlon, inclusive, que o ano passado brilhou na lateral como um dos zagueiros, e aí o time tem tido um pouquinho de dificuldade, porque ele coloca o Arthur Gomes ali na ala esquerda, e o Arthur Gomes trabalha até que razoavelmente bem do meio para frente, mas do meio para trás nem tanto. O Marlon precisa se readaptar a essa função, o William também precisa se adaptar à função de ala. É um meio campo que não consegue suprir na marcação o que o time precisa, e um ataque que é muito dependente do Matheus Pereira. Agora, é um time que tem muitos jogadores que estiveram na Arena MRV no ano passado e que também não eram favoritos, né? Talvez até menos, e conseguiram um resultado com muita aplicação, com muita determinação, com muita garra, e isso não falta a esses jogadores. Então, assim, tem esse aspecto, e tem alguns jogadores que individualmente têm chamado a atenção. O Matheus Pereira, ele tem sido o dono do time. Estive lá no nosso Vila Nova, em Nova Lima, e ele é o dono do time. Ele que comanda as ações, ele está jogando muito melhor do que no ano passado. Ele é um cara que tem sido um diferencial. Mas, no mais, eu acho que ainda é um time que passa por algumas dificuldades. O próprio Neres, que vinha sendo titular, ele estava jogando como se fosse um líbero ali na sobra, nesses 3 zagueiros, era o zagueiro de centro. Ele mostrou muita dificuldade para fazer essa função. E já que ele vai querer jogar com 3 zagueiros, parece que, pelo que o Panso falou, isso vai acontecer, talvez o Lucas Oliveira fosse o jogador ideal, porque ele já fez essa função. O Neres não tinha feito ainda. Agora, aí que é a questão. No primeiro jogo, contra o nosso Vila, ele colocou o Palácios para jogar.
que foi um grande erro. Será que não era negócio para ele colocar o Lucas Oliveira para ganhar uma minutagem, já que, por exemplo, o Lucas Oliveira pode jogar o Clássico, ou o João Marcelo, mas ele colocou o Palácio. Ele vai colocar o Palácio no Clássico? Vamos ver se ele é machão de colocar o Palácio no Clássico? Não vai. Então desce minutagem para os caras que realmente são importantes para o elenco. E agora vai precisar. E os caras não jogaram, né? Então essa é uma dificuldade aí que o Cruzeiro vai enfrentar, mas, repito, com jogadores que tiveram a experiência de enfrentar o Atlético na Arena e conseguiram sair vitoriosos. Mas, independentemente do que aconteça no final de semana, quero manifestar aqui no primeiro programa que apresento após o início do campeonato estadual. Assisti o jogo do Cruzeiro no final de semana e fiquei muito preocupado com o que vi. Assisti os dois jogos, assisti o jogo contra o Vila e assisti o jogo do final de semana contra o Atlético. Fiquei muito preocupado com o time do Cruzeiro. Acho que se o Cruzeiro quer brigar num outro patamar no campeonato, principalmente o brasileiro, porque eu estou pouco preocupado com o campeonato mineiro, né? Campeonato mineiro é uma preparação para a temporada, mas se o Cruzeiro quer brigar num outro patamar no campeonato brasileiro, esse time, além do trabalho do técnico, que tem que ser muito lapidado e evoluído, que é normal, porque a temporada está começando para todo mundo, não dá para cobrar nada do técnico do Cruzeiro, nem do elenco ainda, mas quando você olha peça por peça do que o Cruzeiro tem, eu acho que o Cruzeiro ainda precisa e merece muito mais para a temporada. Eu ainda não estou convicto de que o Cruzeiro tem um elenco que o permita ir muito mais longe nessa temporada. Acho que ainda falta muita coisa para o elenco do Cruzeiro. Mas para o torcedor tentar ficar mais tranquilo, se você pegar a estreia do Campeonato Mineiro do Cruzeiro em 2023 e pegar o último jogo dele do Campeonato Brasileiro, você só vai encontrar 2 titulares que estiveram nessas 2 partidas. Um não está mais, inclusive, que é o Bruno Rodrigues. Aliás, boa recuperação para o Bruno. E o Rafael Cabral. Então, de linha, do time que começou o Campeonato Mineiro, o time que terminou o Campeonato Brasileiro, você só repete um de linha. Então, a tendência, e eu acho que a direção já percebeu isso há algum tempo, é que você precisa ali de alguns reforços. Alguns reforços. Você precisa pelo menos de um zagueiro pelo lado esquerdo, com certeza. Você precisa de mais um centroavante. Você precisa de mais um jogador de lado. Isso é emergencial, João, para o time começar a ganhar corpo, lembrando que o time tem mais a Sul-Americana. Então, a gente sempre faz a comparação com o que aconteceu com o América. Faltou elenco pro América. Jogou 18. Por isso caiu, inclusive. Jogou 18 jogos a mais do que o Cruzeiro, né? Então, se o elenco do Cruzeiro já era curto no ano passado, você imagina esse ano que pode ter muito mais partidas.